capítulo 1. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesse lugar, Senhor, maravilhoso, para estudarmos a Tua Palavra com liberdade, Senhor. Liberdade para Te adorar, liberdade para Te ouvir, Senhor. E que Teu Espírito Santo possa falar com todos nós, que o Teu Espírito Santo possa fazer uma grande obra nos nossos corações nessa noite, a começar por mim, Deus. Que em nome de Jesus essa Tua Palavra encontre, Senhor, corações sedentos de Ti, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cada criança que nasce no nosso meio é um milagre de Deus que é comemorado por todos. A gente vê aquele bebezinho, estava vendo aqui o da Gabi ali, e a gente logo fica pensando no que Deus vai fazer com a vida daquela criança, né? A gente fica imaginando assim, as coisas maravilhosas que Deus vai fazer na vida dela. Há poucos dias, né, a gente comemorou o nascimento da Rebequinha, a gente pôde celebrar isso de maneira incrível, mas a nossa missão como família aqui na Terra, ela não é só trazer filhos, né, nem fazer uma cultura diferente, mas fazer discípulos de todas as nações. A gente não deve cumprir apenas um mandato cultural, mas também o da grande comissão. Os nossos filhos também são aqueles que seguem a nossa doutrina e o nosso exemplo cristão. E não só aqueles que herdam, né, o nosso material genético. Aqueles que a gente evangeliza, aqueles que a gente discipula, eles também são nossos filhos na fé. Timóteo, ele não era um descendente biológico de Paulo, mas o apóstolo chama, logo mais à frente, de verdadeiro filho, né? Isso é, um filho na fé. Você deve ser filho da fé de alguém, alguém te discipulou, alguém pregou para você, alguém caminhou com você durante um tempo. E a primeira aplicação que vem para nós, quando a gente lê essa carta, essa passagem, e nós? Nós estamos também gerando esses filhos na fé, nós estamos pregando as boas novas, né, para as pessoas, né, porque a carne, o legado da carne que a gente deixa aqui na terra, não conta nada lá no céu, né, mas um legado espiritual que a gente deixa é para a glória e para a honra de Deus. Isso é eterno. Timóteo era filho de uma judia convertida ao cristianismo, também de uma avó cristã e de um pai grego. E essas duas ensinaram Timóteo desde os primeiros dias, tanto que isso se tornou notório na vida dele. Todos viam que ele ensinava muito bem a palavra de Deus e, além disso, tinha uma reputação muito boa, né? E nós vivemos um tempo meio estranho, né, onde os pais, às vezes pela correria do dia a dia, qualquer coisa, eles não sentam para conversar com os filhos e para ensinar os filhos. Seja para a questão do estudo mesmo, da escola, que é muito gostoso, de fazer com os filhos é completamente diferente daquilo que é da escola, né? E a relação que você desenvolve ali, como mais ainda, né, o ensino bíblico, a oração, né? Nós vivemos tempos em que os pais às vezes não colocam nenhum tipo de limite na criança, que esperam que a criança às vezes parece uma tática meio hippie, né, tudo no tempo dela, né, vai vivendo tudo no tempo dela, mas você vive no seu tempo, na sua escola é no seu tempo, no seu trabalho é no seu tempo, a sua vida no seu tempo é no tempo de Deus. E logo essa criança ela vai se deparar com isso também, e vai ser um choque muito grande para ela, porque o mundo não mima ninguém. E, para ser sincero, nem Deus, né? Muito menos Deus mima alguém. Então a gente não deve criar um filho da gente como hippie. E se você é dessa igreja, você tem mais motivos ainda para não fazer isso. Por quê?
Porque nos anos 60 até os hippies se converteram, né? Eles eram dessa forma, sem rumo nenhum, e alguém veio para eles e mostrou um norte, discipulou-os. E hoje eles são pastores anciãos dessas igrejas, né? Então a gente tem um motivo a mais ainda para acreditar isso, para colocar a criança no caminho que ela tem que ser colocada. E Timóteo foi assim, né? Tanto a avó como a mãe educaram Timóteo no caminho do Senhor, deram um norte para esse rapaz. E ao longo da vida, eu não sei quantas pessoas passaram pela vida dele, mas Paulo passou pela vida dele, e Paulo também continuou o ensinando. Embora fosse judeu, Timóteo ainda não era circuncidado. Então Paulo, na primeira viagem que faz com ele, ele é muito novo ainda, teve que fazer isso, né, para que as pessoas não, para que ele pudesse ter acesso. Então ele teve lado a lado com Paulo, visitando igrejas, servindo Paulo, servindo os irmãos, compartilhando a palavra de Deus, se mostrando fiel a Deus, fiel a Paulo e fiel à vocação que ele tinha. Mas exatamente por ser muito jovem, ele foi desafiado logo cedo, porque uma grande responsabilidade estava com ele, que era liderar uma das maiores, ou se não a maior igreja daquela época, que era Éfeso. Veja a confiança que Paulo tinha nesse rapaz, né? Ele colocou essa enorme igreja para ele liderar. E ele foi enfrentar situações adversas muito grandes, muitas pressões, né, internas e externas, que a gente vai poder conferir aqui. Bom, versos 1 e versos 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por ordem de Deus, Paulo era um apóstolo por ordem de Deus. Não era pela vontade dele, como a gente tantas vezes já aprendeu aqui. Não era pelo desejo dele, mas pelo comando de Deus. Né? Ele era um prisioneiro desse chamado, né? Um prisioneiro livre desse chamado. Deus o chamou e ele aceitou, ele se sentiu honrado, como a gente vai ver. E não era do intuito de Cristo, né, completar a revelação bíblica no seu ministério aqui na terra. Então ele disse que faria isso através do seu Espírito, e o Espírito revelaria aos apóstolos que ficaram, entregando através dos seus sermões, através desses registros, esses escritos do Novo Testamento. Todos eles caminharam com Cristo, mas Paulo era um pouco diferente. Ele não foi assim, ele caminhou com Cristo, mas depois de Cristo ressurreto. Paulo foi um pouco diferente, um pouco especial. Ele era um fanático judeu da religião judaica, até que Cristo aparecer para ele e ele se tornar um apóstolo do Senhor, especialmente para os gentios. Então ele não era um apóstolo por tradição, por sucessão ou por afiliação denominacional, nem por credencial acadêmica e muito menos pela vontade do homem, mas sim Cristo. Cristo o chamou. Não é como a gente vê hoje em dia as pessoas com esses títulos aí que você vê. Essa carta que ele escreve para Timóteo, ela é tanto pessoal quanto oficial. Por isso ele usa o título dele, por isso ele fala como apóstolo. Para que Timóteo saiba que é um ordenamento de Deus, mas também as pessoas que estavam ali ao redor, fazendo pressão sobre Timóteo, soubessem que aquilo era uma ordenança tanto de Paulo, da autoridade de Paulo, como da autoridade de Deus. Ele usa esses títulos oficiais para liderar mesmo essa igreja a apoiá-lo. E ele usa graça, paz e misericórdia. Então, se você já leu as cartas pastorais, você sabe que é a única vez que ele coloca misericórdia nisso daí. Geralmente, quando ele escreve as cartas, Paulo escreve a carta, ele coloca graça e paz. Mas aqui, para os pastores, ele coloca graça, paz e misericórdia. Então, quando você orar para o seu pastor ou pelo seu líder, por favor, acrescente misericórdia também na vida dele. Porque são homens, gente. São homens como qualquer pessoa, né? Suportando todas as pressões possíveis e com uma imensa responsabilidade. Precisam muito de Deus. E é fundamental a gente também saber
a diferença, né, entre graça e misericórdia. Porque graça, a gente sempre estuda, é o favor imerecido, é receber aquilo que você não merece. Mas misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Essa é a grande diferença. Jeremias diz que pela manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida, e essa é a razão de nós não sermos consumidos. Nós não recebemos aquilo que merecemos por causa da misericórdia de Deus. É diferente da graça. A graça é um ar-condicionado no verão, né? A graça é um Whopper duplo com bacon. Essa é a graça. E principalmente nós estarmos indo em direção ao céu, sendo nós pecadores. Nós devemos isso a Deus, essa graça merecida. Então ele diz nos versos 3 e 4, partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Paulo roga a Timóteo, implora a Timóteo para que ele permaneça em Éfeso. Porque possivelmente Timóteo queria fugir, Timóteo queria desistir daquilo ali. Né? Essa imensa responsabilidade de pastorear aquela igreja, né, de combater as doutrinas falsas que estavam ali apresentando, estavam exercendo uma pressão enorme sobre ele. Paulo tinha dado essa importante missão, né, de ter certeza absoluta que a doutrina ensinada ali em Éfeso seria correta. Paulo deixou aquelas pessoas com um grande apunhado de ensinos, né, que ele havia aprendido do próprio Jesus e do Velho Testamento. Né, e ele estava preocupado que Timóteo garantisse que os efésios continuassem nesse caminho, nessa mesma doutrina. E por que isso era importante para Paulo? Porque era importante para Deus. A gente vive num tempo onde as pessoas querem relativizar tudo, onde a pergunta que Pilatos fez para Jesus, o que é a verdade? E Jesus olha na cara de Pilatos, né? E Pilatos, cala a boca, né? Ele fica quieto, ele faz outra pergunta, ele muda a direção, porque Jesus olhou na cara dele, quieto. Jesus é a verdade. Então, hoje em dia, quando se faz essa pergunta, as pessoas querem relativizar. O que é a verdade? Aí a outra fala, o que é a verdade para você? Querem relativizar as coisas que são fundamentais, querem relativizar as coisas que são absolutas, e isso não pode acontecer. Se existe alguma coisa em doutrina que a gente precisa aprender, é que, se é verdade, não é novo. E se é novo, não é verdade. Se é verdade, não é novo. Não existe novidade. E se é novidade, não tem nada a ver com a verdade. A preocupação de Paulo não era que Timóteo fosse ensinar falsas doutrinas. Não, a preocupação dele é que ele permitisse, por ser jovem, estar sofrendo essa pressão psicológica dos anciãos tal, e das pessoas mais velhas, e com mais, vamos dizer assim, malícia, né, tentando persuadi-lo, é que ele permitisse, ele não fosse enfático nesse combate. Então, não é de se admirar que, diante de tanta pressão, ele queria mesmo ir embora de Éfeso. Mas essa palavra ordenar, ela tem uma raiz militar. Né? Era para ele realmente combater, até de forma hierárquica, essa situação. Não era para ele deixar de modo algum. E ele fala sobre mitos e genealogias intermináveis. Vocês sabem, havia gnosticismo na época, e também as pessoas tentavam obter algum tipo de vantagem, utilizando o Velho Testamento, utilizando os antigos textos. Possivelmente muitos perigos doutrinários aconteciam ali. Bobagens que a gente vê até hoje em dia. Você liga a televisão, está lá, o manto santo, a água do Rio Jordão, o batismo dos milhões só em Israel, o Vale do Sal, né, os códigos secretos da Bíblia. Então, essas bobagens místicas, que elas só deturpam o Evangelho e desviam aqueles que são mal instruídos nele.
Sempre existe alguém querendo trazer uma novidade, algo quente, algo, a sua igreja precisa de um crescimento, cara. Você já viu a igreja tal que eles estão fazendo, né? Tem malabarismo, tem não sei o quê, um fogo que desce, um fogo que sobe, né? Então tem tudo isso daí. Vocês lembram algum tempo atrás do G12, lembram? Vocês são mais velhos, não? Vocês lembram do G12, né? Então, foi embora. E era uma onda tremenda que estava, o que a gente vai fazer com isso? Eu lembro também dos adoradores, como é que é? Acho que adoradores extravagantes, uma coisa assim, que o pessoal tocava de costa. Vocês lembram disso? Aí imagina só, eles diziam que era para ninguém ver os rostos deles, para não chamar a atenção, só chamar a atenção de Deus. Mas se imagina, você entra na igreja e está os caras tocando de costa. Nunca mais você consegue olhar para Deus, cara. Nunca mais, é uma bobagem, né, meu? Geralmente é sempre assim, algo místico, algo mágico, algo estranho, que mais parece o voodoo do Pica-Pau, né? Lembra o Pica-Pau maluco? Parece o voodoo do Pica-Pau do que o verdadeiro cristianismo, que é de maneira simples. Se alguém quiser aprender a mágica da espiritualidade, você tem que falar com o Joey. Você tem que ir no Doutrinas Bíblicas. Aí você vai aprender. Porque é fundamento, gente. É fundamento que muda a vida da gente para sempre. É o fundamento que a gente sempre tem que estar voltando e falando, peraí. Eu estou indo meio para cá, meio para lá, deixa eu ver isso aqui. E você volta a estudar aquilo, e você lembra de tudo e permanece no caminho reto. Né? Você, com esse simples fundamento, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você sabe identificar quando uma igreja é saudável e quando uma igreja não é saudável, fácil, em pouco tempo. A igreja fala mais de Jesus ou ela fala mais de dinheiro? Cai fora. Na porta da igreja tem uma cruz ou tem a fotografia do bendito do líder? Cai fora. Cai fora. Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro da nossa igreja. Não é um homem, não é um super-homem, não é um super-líder, não é alguém que é assim, que é assado, que vai acontecer diferente. Se ele está sendo elevado mais que todo mundo, essa igreja está doente. Essa igreja tem que estar doente, está doente. Jesus é o centro. Então não existe novidade. Se há novidade, não é verdade. Mitos e genealogias intermináveis que causam o quê? Controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Há um livro muito famoso chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Os parâmetros dele são usados até hoje, né, há anos e anos, para gestões empresariais e tal. E ele fala uma coisa muito interessante. Uma das lições dele é a seguinte: escolha as batalhas que você vai enfrentar. Escolha as batalhas que você vai enfrentar. Eu sei que quando você é jovem, isso é muito complicado. Tem hormônio demais, tem tempo demais, tem dente demais na boca, né? A cabeça é muito dura, e aí qualquer coisa que você vê, qualquer discussão, você quer entrar, você quer mostrar que você sabe também, você quer saber mais daquilo, né? Mas quando você vai amadurecendo, você vai descobrindo isso aqui que ele fala nesse livro. Você vai descobrindo que, olha, nessa guerra aí, eu não vou entrar. Porque eu tenho coisas realmente importantes para tratar. Eu tenho coisas que realmente vão edificar a mim e a vida dos meus irmãos. Então já havia essas competições há centenas de anos sobre de quem eu sou filho, de quem eu sou neto, ou então sobre quem sabe mais, e coisas desse tipo. Agora imagine hoje, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com toda essa mídia conectiva que cerca a gente, como é que não é? E fala a verdade, quantas vezes a gente vê alguma coisa lá que a gente fala, eu vou responder. Né? Mas a gente tem que ter maturidade para falar, cara, eu vou perder meu tempo nisso aí, quando na maioria das vezes é alguém que tem o ego maior que o mundo, que aprendeu alguma coisa de um youtuber, de alguém que escreveu lá, uma fake news, colocou, e você vai ficar polemizando ali, dando trela para aquilo ali, que não vai edificar ninguém, só vai criar confusão,
Não, escolhe as batalhas que você vai lutar. Se foca naquilo que é importante na tua vida, naquilo que é de Cristo, naquilo que é do teu trabalho, dos teus estudos, naquilo que realmente vai te levar para frente, não é verdade? E se você é de ministério, então, meu amigo, low profile, foge disso daí, some disso daí, você está entendendo? Se você vai colocar alguma coisa... Eu sei que é gostoso contar uma piada, eu gosto de contar piada. É legal, isso aí tudo bem. Mas sabe aquelas coisas que você vê que é só guiado pelo cramulhão mesmo, entendeu? Para causar mesmo divisão, xinga-xinga, polêmica, besteira, cara. Cai fora disso daí. Verso 5 diz, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. O propósito da lei é encontrado no tratar interior dos nossos corações e não nas aparências externas, nas religiosidades, nos ritos religiosos. Porque quando a pessoa começa a lidar com essa questão da lei do Antigo Testamento, vocês podem ver, né? Os caras colocam um kippá, colocam aquele negócio aqui, aquele manto aqui, né? E tem castiçal, tem tudo por perto. Então fica aquela aparência religiosa, aquela aparência de santidade, não é? E não é isso. Mesmo a lei, ela trata dos nossos corações. É a transformação, o que importa é a tua transformação interior, não externa. Por fora, você pode parecer maravilhoso, sabe? Um homem de Deus. Mas e por dentro? Como é que está aquilo ali? Versos 6 e 7 diz, alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem acerca das coisas das quais fazem afirmações tão categóricas. Isso é muito engraçado, né? Que o cara não sabe nem do que está falando, mas ele fala com uma veemência e quer brigar com todo mundo, e quer vender o produto de qualquer jeito. Mas ele nem sabe do que está falando. Então, no desejo de ter algo novo na igreja, em uma fórmula incrível, essas pessoas vão lá no Antigo Testamento e inventam essas magias aí, essas coisas que não tem nada a ver. Elas não compreendem nem o que elas estão dizendo, elas não compreendem nada do Antigo Testamento, só bobagem. Tiago diz, em Tiago 3, verso 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, se você acredita que você foi chamado para ensinar, ótimo, mas estude de verdade, né? Mas lá no Doutrinas Bíblicas e continue estudando. E outra coisa, quem ensina, ensina em qualquer lugar. Quando cerraram Jeremias na prisão, ele podia ter ficado completamente deprimido, mas se ficou, foi muito rápido, porque ele falou, ainda que eu quisesse me calar, a tua palavra queima dentro dos meus ossos. E ele continuou profetizando ali, entendeu? Você não consegue parar, você não precisa de um púlpito. Você ensina para criança, você ensina na fila do pão, você ensina por e-mail, você ensina em qualquer lugar. E você está sempre aprendendo e sempre sabendo que você não sabe quase nada. Você precisa de muito mais, você precisa se dedicar àquilo. Agora, se é por vaidade, por essas questões que a gente levantou antes, de apenas ficar criando coisinhas, para com isso. Porque o peso é grande. A gente está como eu falei agora há pouco, a gente está em tempos de redes sociais. Então, a gente vive cercado de especialistas. O Brasil antes era só o país dos técnicos de futebol, mas hoje ele é o país do cientista político, ele é o país dos analistas econômicos, né? A gente sabe de tudo naquele lugar. Você vai no Facebook, cara, você está garantido, né? E a gente sabe que não é dessa forma daí. Então, para com isso. Existe uma história que aconteceu na Rússia, de uma mulher que ela ia encontrar parentes na Sibéria.
uma região da Sibéria, né, que é muito grande. E ela não conhecia eles direito, né, e então eles iam encontrar e levar ali as duas filhas para casa. Ela pegou um trem, pelo aquele inverno russo, aquele frio enorme, a neve caindo, e ela havia combinado com o condutor dele avisá-la quando ela desceria na estação certa. E ela está lá conversando com as outras pessoas, um homem escutou e falou assim, olha, o condutor, geralmente, ele está muito ocupado lá com o que ele está fazendo. E eu pego esse trem há muito tempo. Então, pode deixar comigo que eu falo para você quando é essa estação aí, pode ficar tranquilo. E aí foi, o ônibus andando, o trem andando e tal, daqui a pouco ele parou numa estação. Aquela neve, você não enxergava nada, ele falou, ó, você pode descer que é aí. Você pode descer que é aí esse lugar. E ela desceu com as duas filhas dela. Passado um tempinho, o trem partiu, andou, 1 hora, e ele parou. Quando o trem parou na outra estação, o condutor foi lá atrás e falou, cadê a senhora que estava aqui com as duas crianças? Ah, ela desceu na outra estação. Aí ele falou, mas não era para ela descer na outra estação. Ali não tem nada. Ali não tem ninguém. A gente parou para cuidar do motor do trem. Então eles voltaram para resgatar aquela senhora. Só que ela morreu de frio. Morreu ela e as duas crianças. Então, se a gente não sabe aquilo que vai ensinar, é melhor a gente ficar quieto e a gente procurar aprender. Porque o peso de ensinar é grande. Deus sabe o que eu estou passando aqui nessa hora, diante de você. Ele continua, sabemos que a lei é boa, e se alguém a usa de maneira adequada, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. O propósito da lei é expor os nossos pecados, não nos liderar à justiça, ela expõe os nossos pecados. Estamos no mundo, nós não sabemos direito o que é pecado e o que não é. Às vezes a gente pensa que aquilo não é pecado, às vezes a gente pensa que está tudo bem. Só que aí vem a lei, você conhece a lei, e a lei faz isso diante de você. E você, meu Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um pecador. E agora? E aí você vai a Cristo, você vai à graça de Deus. Gálatas 3, 24 e 25. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Não estamos mais. Ele nos mostrou o que era pecado em nossa vida, a gente entendeu o que era pecado e a gente precisava de um Salvador. Então, pela fé, nós nos achegamos a Cristo. Pela fé. E nós acreditamos que Cristo pagou por aqueles pecados. Cristo vem sobre a nossa vida e nós ganhamos uma nova vida. Então, a lei não foi feita para você que anda pela fé, mas para aqueles que são insubordinados. Essa é a grande questão que ele está levantando, porque essas pessoas estavam pegando a lei e trazendo de volta para a igreja, tentando acorrentar as pessoas com essas falsas doutrinas. Então é preciso combater isso. No mesmo Gálatas 3, verso 11, diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo vive pela fé, viverá pela fé. Nós não conseguimos viver pela lei. Nós sempre vamos errar em algum princípio, nós sempre vamos errar em alguma coisa. Todos nós somos pecadores. Não existe um justo sequer. Então a lei não foi feita para esses que vivem pela fé, mas para aqueles que vivem em constante insubordinação,
para mostrar o pecado deles. Então, para aqueles que vivem no pecado, como se isso fosse algo normal, em completa ignorância, a lei age fortemente sobre isso e expõe isso a eles, para que eles tomem uma decisão e corram para Deus. Outra coisa importante para a gente observar, talvez você passe por isso, é a diferença entre ser obediente a Deus e ser legalista. Que às vezes as pessoas confundem maldosamente e querem acusar você. Porque muitas pessoas elas julgam aqueles que andam em santidade, que obedecem a Deus, chamando eles de legalista, e não tem nada a ver, de moralista, de puritano. A obediência a Deus não torna ninguém legalista. A obediência a Deus é uma prova de amor que nós damos a Deus, porque nós amamos a Deus, então nós obedecemos ao Senhor. Agora, o legalista, ele faz aquilo que ele faz, a fim de obter alguma vantagem sobre aquilo. Então, ele obedece a Deus em algumas coisas ali, para tentar obter alguma vantagem de Deus. Nós não fazemos isso. Nós não obedecemos a Deus para obter vantagem. Nós já obtemos todas as vantagens naquela cruz do Calvário. Nós estamos salvos. Então, em gratidão a esse Deus de amor, nós obedecemos em amor por Ele. É dessa forma. Então, não pode ser dessa forma. Você tem que separar muito bem o que é um legalista daquilo que é uma pessoa obediente a Deus, né? Que não se mistura com aquilo que é errado, que se desvia do caminho mau. Então, a lei ela não pode trazer justiça para ninguém, mas o evangelho da graça, ele pode. As pessoas elas amam pecar, porque, a princípio, o pecado ele nunca parece mal. Ele nunca parece mal. Por que existem tantas religiões? Para que a pessoa, ela, confortavelmente, adapte o seu modo de vida errado àquela religião. Porque Cristo, ele te confronta. Cristo, ele te confronta a mudar de vida. Mas aí você fala, não, eu quero conviver com isso aqui. E aí você vai para algum tipo de religião, alguma nova moda, onde aquilo diga para você assim, isso que você faz está tudo certo, isso não é pecado não. É para isso que existem tantas religiões. Então o homem ele não quer ser confrontado, ser moldado à imagem e semelhança de Deus. O homem quer fazer um Deus moldado ao gosto dele, à semelhança dele. Mas o problema é que no fim de tudo, esse boneco, que não é um Deus que o homem construiu, é um boneco da cabeça dele, essa religião. Quem está brincando com a vida dele é o boneco. É ele que está dominando sobre ele. Então é perigosíssimo. Agora na parte 2, Paulo começa a dar um testemunho pessoal para Timóteo. Ele diz dos versos 12 aos versos 14. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia. Porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Por que Paulo tinha tanta confiança assim no Evangelho? Porque Jesus confiou, designou Paulo para o ministério. Ele que tacava o terror na igreja, né? Ele que perseguia, amaldiçoava os cristãos, permitia apedrejá-los, né? Entrava pelas igrejas, pelas casas e arrastava os cristãos. Então, por Paulo ter esse zelo gigantesco, ele a todo tempo era intenso, e ele era intenso assim mesmo antes de conhecer a Cristo, nesse zelo que ele tinha por Deus, acreditando que os cristãos estavam espalhando mentira, ele ia para cima deles com tudo. Então, quando isso vem na cabeça dele, quando ele encontra a Cristo, ele se sente o pior dos pecadores, como a gente vai ver aqui. Mas a graça do Senhor o alcançou, né, fazendo que, ao mesmo tempo que ele entendesse o seu erro, ele pudesse correr para os braços da salvação. E apesar de tudo que ele fez, de errado no passado dele, Paulo ele foi designado para o ministério.
A palavra ministério, vocês sabem bem, Celso está sempre ensinando isso para vocês, quer dizer serviço. Não tem nada de elite nisso daí. São simplesmente pessoas designadas para servir as outras. Que os políticos aprendam isso em nome de Jesus, né? A gente foi designado para servir pessoas, é isso que é o ministério. Porém, Paulo, que foi um perseguidor da igreja, um terrorista da fé cristã, ser considerado para o ministério, para ser apóstolo, para esse trabalho, era uma honra inestimável para ele. Mas, na verdade, isso deve ser assim para todos nós que servimos, porque todos nós somos pecadores, né? A mim, que anteriormente, diz ele, fui blasfemo, perseguidor, insolente. O passado de Paulo não desqualificou ele para servir a Deus, né? A misericórdia e a graça de Deus alcançaram ele, foram suficientes para cobrir o passado dele e capacitá-lo para servir a Deus. Em hipótese alguma, a gente deve deixar que entre esse tipo de pensamento na nossa mente, que aquilo que eu fiz no passado me inviabiliza de ser salvo por Deus, amado por Deus e usado por Deus no ministério. Então, Paulo dá um encorajamento para Timóteo, para que ele permaneça em Éfeso, para que ele permaneça onde foi colocado. É muito provável que ele quisesse deixar Éfeso por acreditar ser indigno daquele ministério, por acreditar que não servia para aquilo, que não era, né, suficientemente treinado para aquilo daí, digno daquilo ali, apesar que nenhum de nós somos dignos de nada. Então Paulo está dizendo aqui, olha, Timóteo, se existe alguém que deveria ser desqualificado, se sentir desqualificado para ser pastor de algum lugar, sou eu. Sou eu. No entanto, Deus teve misericórdia da minha vida. Ele não me desqualificou. Pelo contrário, Ele encontrou uma maneira de me usar. E vai fazer o mesmo com você. Permanece em Éfeso, permanece firme. E ele diz, porque o que fiz, eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. E aí, uma atenção especial. Ignorância e incredulidade, elas não são desculpas para o pecado. Não são agora e não eram na época de Paulo, né? Mas claro que é um convite à misericórdia de Deus, né? Para com aqueles que estão agindo na ignorância, estão agindo no escuro, né? O peso do pecado cometido por aqueles que já conhecem a verdade é diferente, porque você já conhece a verdade. E se você permanece com esse pecado crônico, você tem um problema grande a ser tratado. No entanto, não foi a ignorância de Paulo a seu respeito, a respeito do pecado, que salvou a vida dele, mas foi a graça de Deus, a graça abundante da vida dele, na vida dele. Verso 15 diz, e essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então é interessante porque se alguém se acha tão do bem, se acredita que ajudar as senhoras a atravessar a rua, não roubar ninguém, devolver a bola que caiu no quintal, visitar um orfanato, fazer doações, te qualifica como uma boa pessoa, digna do céu, acredite, Jesus não é para você. Jesus não é para você. Ele não veio para aqueles que são perfeitos, mas Ele veio para aqueles que são trópegos, para aqueles que são vacilantes, para aqueles que caíram, para aqueles que são imperfeitos, para aqueles que precisam realmente de um Salvador. E vem aquela boca grande e fala, olha aquele ali na igreja, outro dia estava no bar. Olha aquele ali, tocava o terror aqui no bairro, agora está na igreja de bonzinho. É bem capaz dele ter feito tudo isso, mas hoje é bem capaz dele estar no caminho do céu. E essa linguaruda não. As pessoas julgam a todo tempo, vocês sabem muito bem disso. Paulo fala dos quais esses pecadores, eu sou o pior. E Paulo não disse isso para exagerar, pessoal. Ele realmente se sentia o pior pecador do mundo, mais imundo do que todos os outros. Nós não sabemos, e nem vamos saber, graças a Deus, tudo aquilo que ele cometeu no seu engano. As atrocidades cometidas por ele. Se ele incendiou vilas, famílias, a gente nunca vai saber, graças a Deus. Mas a verdade é que isso estava dentro dele.
Isso estava dentro dele quando ele conheceu a Cristo. E ele fazia ele pensar nisso. Eu sou o pior dos pecadores e Deus não me julgou indigno de eu continuar no ministério. Nunca vou deixar de ser intenso. Se eu agir daquela forma na ignorância contra Cristo, eu vou agir agora muito mais a favor de Cristo. E a gente sabe disso, quanto que ele fez. Mesmo preso, ele escrevia carta, ele pregava o evangelho para os soldados, ele nas praças, quando estava solto, para todo mundo. Visitava as igrejas, compartilhava do amor de Cristo, fazia discípulos, ensinava em escola, trabalhava. Intenso o tempo todo. Mas aí você pode falar assim, mas todos nós não somos pecadores? Sim, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos na lama do pecado. Mas o problema é que às vezes algumas pessoas estão mais que as outras, estão mais atoladas nessa lama que as outras, e elas entendem a graça de Deus quando Deus as salva. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 9 assim, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Em Gálatas 1,13, ele fala, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Em Atos 26:11, diante do rei Agripa, sendo interrogado pelo rei Agripa, Paulo fala, muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los. Eu tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Então, imagina só esse cara encontrando a Cristo, descobrindo tudo isso. Lembrando que ele não só destruía os corpos das pessoas, mas ele também tentava destruir a alma das pessoas, torturando-as, fazendo com que elas blasfemassem contra o Deus que elas amassem. Esse era o pecador Paulo. Mas a grande lição que a gente toma para nós é que qualquer um, por mais terrível que tenha sido o seu pecado, a sua vida de pecado, homem e mulher, por mais vícios que tenham sido, ou tenham praticado as ações mais terríveis nessa vida, eles não estão inabilitados para a salvação. Deus quer salvar a todos. Deus estende a mão para qualquer um que se arrependa. Porque se o homem que foi considerado o pior dos pecadores, ele foi salvo, quem dirá você, eu, ou qualquer um que esteja lá fora? Ninguém é inabilitado para a salvação. Então não importa o que tenha acontecido na sua vida, não importa nada disso. Se hoje, você sente alguma condenação no coração por aquilo que você fez, sente condenado, sinta-se livre, meu irmão. Não espere nem acabar esse estudo. Curva a tua cabeça, fala com Deus. Pede perdão e você vai receber o perdão imediatamente. Clame pela salvação de Cristo e isso vai acontecer. Verso 16 diz, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Então, quantas vezes já vieram tantas pessoas para mim e falaram assim, olha, se você conhecesse aquele rapaz ali, o que ele fazia, você nem ia acreditar. O cara era mau. Né? Com certeza alguém já falou alguma coisa dessa para você. Mas a gente aprende que Jesus ama a todos. E Ele ama salvar essas pessoas complicadas também. Ele ama salvar essa gente considerada, o mundo considera irrecuperável, o mundo considera impossível daquilo ali acontecer. E Deus vai lá e transforma aquela vida. Porque através da transformação dessas pessoas, a glória de Deus é majestosamente revelada a todos. Então eles são exemplos para que outros creiam. Meu, se Jesus salvou aquele traste ali, Ele me salva também. A pessoa vibra com aquilo ali. Ela pode ser salva da mesma forma, porque vocês sabem como é. Muitas vezes, principalmente no começo, quando você começa a caminhar com Cristo, vem acusações na sua mente. Daquilo que você foi, daquilo que você fez, ou alguma luta que você está enfrentando.
Mas Jesus, meu amigo, Ele te aceitou do jeito que você é, e as transformações vão acontecer. O que importa é você estar lutando nessa direção. Paulo, diante de toda essa lembrança, de tudo aquilo que ele fez, e tudo aquilo que Cristo fez através da vida dele, enquanto está escrevendo para Timóteo, ele começa a louvar ao Senhor, né? Ele não tinha para onde ir ali. Então ele diz ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, sejam a honra, a glória, para todos sempre. Amém. Ele sabia que o Senhor era Rei eterno, governando e reinando por completo, em todo o seu poder e toda a sua glória. Ele sabia que Deus era imortal, existindo antes de qualquer coisa e criando todas as suas coisas para a sua própria glória. Ele sabia que Deus era invisível, não completamente cognoscível como a gente pensa. A gente não pode nunca conhecer totalmente a Deus. A gente não pode descobrir tudo de Deus, conhecer todos os seus segredos. Ele é Deus. Ele sabia que Deus era único e também sábio, que Ele é Deus e nós não. A gente acha que os nossos insights, os nossos planos perfeitos, né, tá tudo beleza, mas só Deus realmente conhece todas as coisas, todas as pessoas e todas as facetas desse universo. Seja honra, seja glória para todos sempre. E essa descrição que Paulo dá a respeito do Senhor, deu a Timóteo um outro motivo também para permanecer em Éfeso. Ele poderia ficar lá simplesmente ao considerar a grandeza de Deus na vida dele. Esse é o Deus grandioso, digno de ser servido por mim. Eu não posso retroceder agora. Eu tenho que ficar nesse serviço que me foi colocado. E Paulo diz no 18, Timóteo, meu filho, eu te dou essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Paulo queria que Timóteo considerasse aquilo que o Espírito Santo falou através de outras pessoas, né, no passado. E ele recebesse esse encorajamento para que ele pudesse permanecer firme nessa batalha em Éfeso. Aparentemente, a gente vê que Deus tinha falado com Timóteo através de outras pessoas pelo dom da profecia. Podem ser palavras de encorajamento para que Timóteo permanecesse no futuro forte nessa dificuldade. Pode ter sido uma descrição do ministério dele no futuro, a gente não sabe. Pode ter sido um aviso contra a timidez de Timóteo. A gente não sabe o que foi. Mas a gente não deve estranhar quando Deus usa as pessoas para falar de maneira profética. Mas a gente deve ter um cuidado imenso com o que é falado para a gente dessa forma. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios 14, 29, tratando-se de profetas, fala em 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Todos devem julgar aquilo que é dito pelos profetas de acordo com a palavra de Deus. E ele diz para Timóteo, olha, para que seguindo-as, você combata o bom combate. O foco não era a palavra profética dada no passado, tão poderosa, não, mas a grande foco era, lembra daquilo que foi falado para você? Olha para frente agora, tem uma guerra te esperando. Permanece firme nessa guerra, permanece firme nessa batalha, permanece firme nesse serviço que foi colocado a você. Luta o bom combate, combata o bom combate. Timóteo tinha um serviço à sua frente ao qual ele foi designado, e ia ser uma batalha. Não ia ser algo confortável, com luzes e tudo mais, ia ser algo difícil. Então ele tinha que se aproximar disso como um soldado vai para a batalha. E isso dá a Timóteo ainda um outro motivo para permanecer em Éfeso. Ele tinha a responsabilidade de ficar em Éfeso, mesmo quando a vontade dele era ir embora. Porque é assim que um soldado corajoso se comporta. A guerra está acontecendo, ele está com medo tremendo, uma batalha dentro e fora dele, mas ele tem que permanecer firme.
E é nessa instrução que Paulo coloca dessa maneira. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Fé e boa consciência. Então elas são essenciais para nós quando a gente está batalhando pelo Senhor. Elas protegem contra os ataques espirituais, contra as dúvidas, contra a condenação. Né? E Timóteo ele tinha que ter fé, para lembrar que mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio a toda aquela pressão daquela gente poderosa de Éfeso, aparentemente poderosa, Deus estava no controle de tudo, guiando ele. Deus estava no controle de tudo. E ele tinha que ter uma boa consciência, porque seus inimigos atacariam a conduta dele. Não era uma boa consciência achando que tudo que ele faz está certo, mas uma boa consciência sabendo que aquilo que ele está fazendo é correto diante de Deus. E alguns rejeitaram isso. Essas pessoas que rejeitaram são como soldados, que eles foram para a guerra, jogaram o escudo no mato, jogaram a espada para lá e falaram, vai no peito mesmo. E naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Bom, nós não sabemos muito sobre Himeneu. Sobre Alexandre, a gente sabe que o ministério dele está próximo, lá no Rio de Janeiro, está indo muito bem. Brincando, mas a gente não sabe muito sobre nem Himeneu, nem sobre Alexandre, além do que Paulo diz aqui dele. Né? Aparentemente, Paulo os disciplinou por desobediência e heresia, talvez ambas as coisas. Né? Então, o que a gente vê é que Paulo ele não temia falar a verdade sobre a conduta das pessoas. Ele mesmo diz em Romanos, capítulo 16, verso 17, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos no ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Isso não é nenhuma contradição com o mandamento que Jesus dá em Mateus 7 de não julgar os outros. Os cristãos não devem julgar o ministério dos outros, né, os motivos que a vida dele vai mal, mas a conduta, você tem que ser sincero com o irmão, você tem que falar a verdade para ele, você tem que ser dessa forma. Isso você pode fazer. Os quais entreguei a Satanás. Bom, das outras passagens do Novo Testamento que a gente vê, a gente pode expor isso, que ele fez isso colocando eles para a igreja, fora da igreja, como vocês acabaram de ver. Colocaram esses dois no mundo, sobre o domínio do mundo, sobre esse sistema, para que eles, nesse mundo, eles fossem disciplinados, mas eles não fossem punidos. Não era algo para punição, mas para restauração dessas vidas. Paulo não mandou eles para o inferno, gente. Paulo nem tem esse poder. Né? Ele queria que eles fossem restaurados. Então, o Senhor nos protege de muitos ataques de Satanás. Coisas que a gente nem sabe que acontecem no nosso dia a dia. Quando a gente fala, hoje aconteceu um livramento, é aquilo que você viu. Mas aquilo que você não viu acontece em maior número. Hudson estava falando sobre Jó semana passada. Olha o que o livro de Jó fala. Isso é Satanás falando. Jó, capítulo 1, verso 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, e da família dele, e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele? Então vejam a proteção que nós temos, quantas coisas nós somos livres por causa do Senhor e nós nem vemos. Jesus também fala isso para Pedro, Lucas 22, 31 e 32, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça, e quando se converter, fortaleça os seus irmãos.
Então, meu irmão, existe um poder enorme ao nosso redor. Louve a Deus por causa disso, do quanto Deus protege a sua vida dos ataques do inimigo. Então, Paulo coloca esses dois nessa mercê. O Hudson explicou muito bem isso, como Satanás é na coleira do Senhor. A fim de que isso, colocados eles para fora desse cerco, eles se arrependessem, eles vissem o que eles estavam fazendo era errado e voltassem e fossem salvos. Então, Paulo ele dá nisso mais um motivo para Timóteo permanecer em Éfeso, que é o seguinte: Timóteo devia fazer o que nem todo mundo faz. Porque nós simplesmente não podemos agir como qualquer cristão age. A gente sempre fala aqui de um ponto, né? Que às vezes tem um ministério e as pessoas, naquele embalo, entram naquele ministério, falam que vão ajudar o ministério em qualquer coisa que a igreja se propõe a fazer como um todo. Mas aí essas pessoas, por N motivos, elas vão saindo. Elas vão saindo, elas vão saindo. E aquelas pessoas que ficam sobrecarregadas, é óbvio. Mas, embora exista um erro para essas pessoas que estão abandonando, existe um porém para essas pessoas que ficam. Não é porque eles abandonaram que você tem que abandonar. Permanece em Éfeso. Permanece fiel. Permanece onde Deus te colocou. Não é porque eles foram embora que você deve abandonar. Isso foi um outro encorajamento que ele dá para Timóteo. Então a gente vê aí 6 formas que Paulo encorajou Timóteo a permanecer em Éfeso. Nós devemos permanecer em Éfeso, meu irmão. E Éfeso eu falo São Vicente, falo onde você está, aonde Deus colocou você, aonde Deus prometeu que você deveria estar, onde Deus falou para você ir. E talvez, eu não conheço a vida de vocês, da maioria de vocês, dessa forma, mas hoje, por algum motivo, vocês estão pensando em desistir, Deus está falando com vocês. Permaneça em Éfeso. Permaneça firme naquilo que eu coloquei você. Não importa quem abandonou. Não importa o que aconteceu. As pessoas precisam da verdadeira doutrina. Aqui nessa cidade, as pessoas precisam de uma verdadeira doutrina. Para que outra igreja? Para que uma capela do Calvário? Está cheio de igreja por aí, mas está cheio de heresia por aí. As pessoas precisam de um refúgio. A gente precisa permanecer em Éfeso, porque esse é um lugar difícil, que precisa de Deus. A gente precisa permanecer em Éfeso, porque Deus nos usa. Deus usa pessoas indignas mesmo. A gente precisa permanecer em Éfeso, porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus digno de adoração, como nós acabamos de cantar aqui no louvor. A gente precisa permanecer em Éfeso, e firmes na batalha, e não se render, não retroceder. A gente precisa permanecer em Éfeso, porque nem todo mundo é fiel. Mas você é fiel a Deus. Ele chama os pastores, como diz a música, ele envia os missionários. Mas aquilo que Deus procura, meus irmãos, são os adoradores. São os adoradores. Ele procura por eles. Vamos ficar firme? Vamos orar. Amém.